percebe de padrão que está por trás da violência contra a mulher? Os homens que agridem mulheres, os homens que estupram, violentam crianças, pedófilos, são os homens que convivem com a sociedade. Nos últimos 12 meses, 21 milhões de brasileiras relataram ter sofrido algum tipo de violência. Esse dado é mais alarmante quando a gente sabe que 70% dessas brasileiras sofreram dentro das suas próprias casas, um espaço que deveria ser de cuidado, de proteção e trazendo um senso de pertencimento. Esses números desmascaram, quebram a visão de que a violência contra a mulher é um fato isolado e que acontece, é perpetrada por monstros, por pessoas muito ruins, né? E que também só acontecem em determinada classe social. Essa violência contra a mulher tem muitas camadas, muitos determinantes. É um fato extremamente complexo que, apesar de se tornar invisível para os vizinhos, para a sociedade, para quem sofre, traz marcas sem precedentes e que vão trazer prejuízos para a vida de famílias e para a saúde física e emocional dessas mulheres. É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje com uma participação mais do que especial, queridíssima doutora Carol Braz, defensora. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela também nessa pauta. Seja muito bem-vinda, Carol. Ô Maíra, obrigada pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui com você. Ai, um prazer é meu. Olha, esse momento é tão aguardado e não poderia ser outra pessoa para falar sobre essa pauta, né? Essa agenda é muito importante para ti, não é, Carol? Muito, Maíra. Eu comecei a trabalhar com essa pauta da violência contra a mulher em 2010, quando eu me tornei juíza em Roraima e lá não tinha ainda juizado da violência doméstica. A Lei Maria da Penha ainda era muito recente e o presidente do tribunal me convidou. Naquele momento eu era a única mulher que tinha tomado posse como juíza. E ele perguntou: Você quer estar lá, inaugurar o juizado da violência contra a mulher? Aí eu disse: Eu quero. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre essa pauta, estudar mais o assunto. Eu viajei pelo Brasil todo, visitei vários juizados que já existiam naquela época e instalamos o juizado em Boa Vista. Então foi assim um choque de realidade começar a trabalhar com essa pauta, porque os processos da violência contra a mulher, eles corriam nos juizados comuns. Não tinha ainda essa visão de que é uma violência diferenciada. E depois eu voltei para Manaus e na Defensoria Pública instalamos aqui o núcleo de defesa da mulher. Então eu tive essa visão como juíza, como que o juiz julga os casos de violência doméstica. Vim para cá e agora, como defensora pública, estou atuando no núcleo de defesa da mulher e que está, assim, cada vez mais ampliando os serviços, ampliando os atendimentos. Então, é algo que para mim, a gente trabalha todos os dias, eu digo, eu não quero enxugar gelo, né? Porque a gente atende tantas mulheres e é triste quando a gente vê o número da violência crescendo, porque a gente imagina que vai atender essa mulher e a violência vai diminuir. Mas a gente tem visto, assim, uma escalada da violência e uma escalada da crueldade, da forma como essa violência ela ocorre. Então, é um trabalho árduo, mas a gente está nessa luta, nessa batalha para orientar, para atender as mulheres e sempre de uma forma muito humanizada, porque não é uma violência comum. É muito diferente um crime de roubo, um crime quando é um estranho que pratica a violência. A vítima, ela tem raiva do estranho, ela quer processar, ela quer punir o estranho. A violência contra a mulher, ela tem fatores tão diferenciados que muitas vezes a própria família, os filhos pedem para a mulher não denunciar.
Muitas vezes essa mulher está envolvida, ela depende financeiramente, ela não quer que ele seja punido, ela só quer que ele mude. Então, tem vários recortes, é muito complexo. Então, cada dia eu aprendo um pouquinho mais trabalhando nessa pauta. Nossa, eu imagino, eu imagino. E a gente estava conversando antes, né? O aumento de notificação pode estar sinalizando uma maior visibilidade sobre o assunto. Essas mulheres, elas estão mais conhecedoras dos seus direitos e entendendo o que que é Uhum. violência, porque antes alguns atos não eram considerados como violência, como violentos, né? Perfeito, Maíra. E na Defensoria Pública, nós fazemos muitas palestras. Nós temos um projeto, o projeto Jornada da Mulher na Indústria, que nós fazemos palestras dentro das indústrias daqui do distrito. Nós levamos palestras sobre a violência contra a mulher para as escolas de ensino médio, para as escolas também do ensino fundamental, levando informação. E muitas vezes as pessoas se surpreendem de saber que o xingamento já é violência, porque existia uma cultura de que a violência só é violência quando chega no tapa, violência física. E a gente mostra que são 5 formas de violência. A violência física é uma dessas formas, mas tem a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral, psicológica, que é uma violência que não começa com o tapa. E a gente sempre orienta que no início dessa violência, começou a xingar, já é crime. Tá te manipulando, tá tentando ali te afastando da tua família, já é violência psicológica. Então, tem muita informação que as pessoas se surpreendem e que começam a denunciar também violências que não só a violência física, mas também as outras formas de violência. E violências que machucam muito, 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 não é? A violência física, ela traz a marca, ela é mais visível, mas Uhum, uma violência psicológica, olha, o que eu atendo na clínica, sim, são marcas que ficam, né? Que uhum. realmente ficam registradas aí na mente, no coração dessas mulheres. Bom, a violência, quem sofre violência tem uma experiência muito subjetiva, muito individual. Mas Uhum, quando a gente olha para a violência contra a mulher como um fenômeno social, com esse número que vai aumentando, uhum. isso vai falando sobre esse sintoma social, a gente vê padrões. O que que você percebe de padrão que está por trás da violência contra a mulher? Olha, a gente não diz que a violência ela tem um cunho exclusivamente financeiro, mas na Defensoria Pública nós atendemos muitas mulheres que dependem financeiramente desse agressor. E atendemos uma vez uma senhora que passou a vida inteira, foram 40 anos de violência. Com 60 anos, depois que ela conseguiu criar os filhos estavam formados, ela disse: "Não, agora eu vou cuidar de mim". Então, a gente percebe ali que realmente existe uma dependência emocional, mas também é muito forte a questão da dependência financeira. E uma preocupação dessa mulher, ela diz: eu aguento, mas eu não quero que os meus filhos sofram. Então, ela acaba aguentando violências, humilhações, xingamentos, até agressões físicas, para não tirar aquele padrão que os filhos têm. E às vezes são mulheres tão carentes que realmente precisam de um suporte para sobreviver. Então, eu hoje vejo que quando a gente faz as palestras e as informações, eu sempre digo para que as mulheres busquem a sua independência financeira, para que ela possa decidir se ela vai ficar naquele relacionamento porque ela gosta ou não gosta. Ela tem que ter essa independência para poder tomar as suas decisões. Mas a gente também tem casos, Maíra, você acompanha com certeza casos de mulheres independentes e que também passam pela violência. Aí a gente já vem para um outro aspecto da violência, da dependência emocional. Mas hoje, assim, se eu pudesse focar, eu focaria em lutar por políticas públicas para garantir
independência financeira para que as mulheres não dependam dos seus companheiros. Perfeito. Eu vejo também esse padrão, sabe? Não só o dinheiro estar ali, como a mulher dependendo dele, ou a mulher com pena de tirar né, esse sustento que dá para o parceiro. Então, olhando para classes sociais Uhum, diferentes, né? Essa dependência emocional, ela acontece numa relação de desigualdade de autoridade. sim. Esse homem, ele exerce uma autoridade sobre essa mulher, não é? Seja financeira, concreta, Uhum. no pagamento, seja naquele apoio emocional, seja ele dizendo o que essa mulher tem que fazer ao longo do dia. É isso? Aí a gente vem para algo que eu digo muito, que é a questão, né? A gente diz, mas meu Deus, está aumentando, o que está acontecendo com a sociedade? É uma questão de espaço de poder. É o poder de dominação do homem sobre a mulher. Quando vem, mas por que que isso aconteceu? Ah, porque ele não aceitou, né? Como se ele tivesse esse poder de Isso, aceitar, né? isso. Ela quis se separar, ele não aceitou. Aí a gente viu, isso está dentro de um relacionamento romântico, né? Dentro de um relacionamento afetivo. Agora você vê na sociedade homens que não aceitam ser chefiados por mulheres. Aí a gente viu, ou seja, o machismo, essa cultura está ligada à não aceitação das mulheres tendo autonomia, da mulher exercendo a sua vontade. Então a gente viu o caso das duas professoras que foram mortas porque um homem não aceitava ser chefiado por mulheres. Então ali foi um feminicídio. Então eu vejo que hoje a sociedade, a gente lutou muito pela independência da mulher, mas não trabalhou a cabeça do homem para uma sociedade onde as mulheres estão sentadas à mesa discutindo assuntos de igual para igual. É muito difícil a gente, quando está numa reunião, você conseguir impor o seu pensamento, porque existe um pensamento anterior já de que não, é como se o homem escuta o pensamento de outro homem, ele dá atenção para a ideia de outro homem. É chocante para ele entender, pô, essa mulher está aqui. Então, assim, é uma disputa de poder que está em todas as esferas, desde o nosso trabalho, para a gente conseguir trazer a nossa opinião, e isso reflete na relação doméstica. Por que que essa mulher está querendo ter vontade? Por que que ela está dizendo que ela não me quer mais? Ela não tem esse direito de me querer, não me querer. Então, tudo é disputa de poder, e acredito que nós, mulheres, lutamos muito para avançar, para ter independência, mas essa ficha ainda não caiu na mentalidade dos homens. E precisa trabalhar essa mentalidade masculina para ele entender que na sociedade homens e mulheres são iguais, que a mulher não é superior, que o homem não é superior e que os dois estão ali com as suas diferenças e com as suas qualidades. E nós precisamos das qualidades masculinas e os homens precisam das qualidades femininas. E a gente precisa interagir e conviver em harmonia. Mas essa realmente, porque sempre que você alcança um espaço de poder, você está tirando o poder de alguém. Então, é você saber trabalhar com essa força da mulher que hoje eu vejo que ela assusta a sociedade, mas assusta, assim, principalmente os homens que não estavam acostumados a ver mulheres falando, levantando a voz, mulheres dando a sua opinião, mulheres no mercado de trabalho, mulheres nas faculdades, mulheres em profissões que não exerciam antes. Então, a gente precisa realmente falar com as mulheres, para que as mulheres tenham a sua independência, mas a gente também precisa falar com os homens de que homem é normal você ter mulheres independentes. Exatamente. Como isso é complexo. Inclusive, eu fiz um episódio já falando sobre a solidão, né, entre as mulheres 40 mais,
é uma outra camada em relação a isso, de mulheres que têm a sua posição no mercado de Uhum, trabalho, que têm a sua independência, e que o homem não sustenta uma relação com essa mulher, porque se sente diminuído, se sente uhum, sem valor. Ainda é uma sociedade machista. A gente não pode fugir muito. disso. Uhum, E as mulheres, as mulheres que lutam, você falou, né? Às vezes é o filho que pede para a mãe não se separar. Então, essa mulher que vai lutar pela independência dela, pela liberdade dela, né, para sair desse relacionamento que é violento, ela não encontra espaços às vezes. Então, olha o nosso desafio de encontrar espaços de acolhimento na uhum, família, na igreja, uhum. né? Na sociedade, nas comunidades. Você tem essa visão também, Carol, de que ainda faltam espaços de Sim, acolhimento? com certeza. E foi muito importante você, na abertura, mostrar que a gente precisa desconstruir o estereótipo, a visão de que o agressor é um monstro. E é até interessante que a gente educando as crianças, né? Eu falo, aí vendo os casos na televisão, aí meu filho, olha, você sabe, né? Eu falando para os meus filhos, meu filho, você sabe que não pode encostar numa mulher. Mãe, eu sei, porque tipo assim, mãe, a senhora fala tanto isso, eu sei. Aí ele falou algo que me acendeu um alerta. Ele disse assim, mãe, um homem que faz isso com uma mulher é um psicopata. Aí eu disse assim, meu filho, calma. A gente não pode, a sociedade imagina que um homem que comete uma atrocidade com uma mulher, ele é um monstro. Só que na sociedade não é esse o perfil. Os homens que agridem mulheres, os homens que estupram, violentam crianças, pedófilos, são os homens que convivem com a sociedade. É o pai, é o tio, é o avô, é aquele homem que no trabalho é super respeitado. Não é aquele o monstro que é grosso com todo mundo. Não, muitas vezes é um homem educado, mas que quando chega em casa, ele descarrega ali toda a frustração e a raiva dele, ele descarrega na mulher. E aí o que que acontece? Essa mulher, ela vê a sociedade. Ele é o provedor, muitas vezes, ele é o tio legal, ele é na família, todo mundo respeita aquele homem. Muitas vezes a própria família não acredita nessa mulher. Muitas vezes a própria família não acredita numa denúncia de violência sexual por parte de uma criança. Não, mas como ele é tão educado, ele é tão. Então a gente precisa desconstruir essa ideia de que são monstros. Não, são homens que estão convivendo em sociedade. Então não é aquele perfil. A conduta dele é monstruosa, mas ele, para a sociedade, ele não parece ser aquele monstro. Então, isso desencoraja muitas vezes a mulher a denunciar porque parece que ela tá sozinha, ela está falando contra uma pessoa que todo mundo gosta. A E, família toda gosta daquele tio legal. Como que agora ela vai dizer que ele é um criminoso? E esse homem, ele não se enxerga como um criminoso. isso. É, é tão importante ter trabalhos com os homens, porque quando eu fui secretária de Justiça, tem o SARI na Secretaria de Justiça, e eu participei de um primeiro grupo reflexivo. São 8 encontros que a psicóloga faz com os homens que são condenados na Maria da Penha, na violência doméstica, e eles são obrigados a participar do grupo reflexivo. No primeiro dia, o homem chega no grupo, eu fui para a primeira reunião. Eles chegam revoltados. Ele diz: eu não sou bandido, eu sou trabalhador, eu que sustento a casa, eu só bati na minha mulher. Isso. Ou seja, eu só empurrei, eu só coloquei a minha mulher no lugar dela. Mas por que? Não, porque ela tem que cumprir o papel dela. Então, assim, no primeiro dia ele está muito chateado porque ele não se enxerga como um criminoso, ele não tinha que estar ali. No último encontro que eu fui, foi impressionante. Eu digo assim, gente, as psicólogas fazem um trabalho sensacional. Mandar até um abraço para a Fátima, que foi a psicóloga que fez esse trabalho.
Na última reunião, ele está ali, poxa, doutora, será que não dá para eu continuar vindo? Porque foi tão importante a conversa que eu tive aqui, eu consegui enxergar o que eu não enxergava antes, e eu queria que a minha mulher viesse aqui também para conversar, participar do grupo. Então, é muito sutil, Maíra, é muito... O homem não se enxerga, então a gente precisa trabalhar com os homens, para eles começarem a enxergar que não é normal, não normalizar, né? E por isso que é tão importante trabalhar com as crianças para parar com as piadinhas, sabe? Tirar aquela piadinha na escola de que a mulher é inferior, de que a mulher é burra, de que a mulher não faz. Não, gente, porque são essas brincadeiras que acabam naturalizando uma superioridade masculina e que gera essa noção, né, esse sentimento de poder do homem sobre a mulher. Então, precisa sim nós precisamos trabalhar também os homens e garantir mais espaços para que as mulheres possam denunciar. E aí depois eu posso até mostrar os números de como as denúncias aumentaram na Defensoria Ai, Pública. traz pra gente. Depois eu vou voltar lá para descredibilização, né? Assim, o quanto que a mulher ainda é descredibilizada, mas traz pra gente os números. Nós fechamos, né, os números da Defensoria Pública e eu percebia que a gente estava atendendo muitos pedidos de medida protetiva, eu só não tinha uma noção do quanto tinha aumentado. Do ano passado para este ano, aumentou em 210% o número Olha de só. pedidos de medida protetiva feitos no Núcleo de Defesa da Mulher. E é importante a gente aproveitar esse canal, porque às vezes a mulher pensa que o único local que ela pode ir para denunciar a violência é na delegacia. Ela, em muitos casos, ela vai à delegacia, mas se ela quiser, ela também pode ir direto na Defensoria Pública. Lá nós já fazemos o pedido de medida protetiva, e aí quando há necessidade de registrar um boletim de ocorrência para que haja ali um processo criminal, a gente orienta essa mulher a também fazer o boletim criminal. Por quê? Porque hoje a gente percebe que muitas vezes a mulher não quer processar criminalmente, mas ela precisa da medida protetiva. Então, hoje, você não precisa... Olha, eu só quero a medida protetiva, eu só quero que ele se afaste, que ele não continue me ligando, que ele não me persiga, mas eu não quero nenhum processo criminal. A gente pode fazer. Então, isso foi um avanço muito grande, porque eu digo, a medida protetiva, ela salva vidas. O processo criminal, ele está correndo lá, a gente nunca sabe qual vai ser o fim desse processo, mas a medida protetiva não, ela é imediata. E a gente já faz esses pedidos direto na Defensoria Pública. No ano passado, nós tivemos quase 4.000 atendimentos às mulheres. Este ano já foram 4.880 e alguns, quase 5.000 atendimentos às mulheres. E a Defensoria Pública ampliou. Nós temos hoje um núcleo especializado, um local só para atendimento às mulheres, com uma equipe psicossocial. Nós temos uma equipe de psicólogas, assistentes sociais. A Defensoria Pública criou novas defensorias, então hoje nós temos uma equipe, nós temos mais defensoras atendendo as mulheres para acompanhar esse crescimento no número de atendimentos na Defensoria Pública. Então, quem está aí assistindo, se você precisar, busque a Defensoria. Se você conhece alguém que precisa de informação, de orientação, diga, vai lá na Defensoria, marca o teu atendimento, liga no 129, marca para ir lá, ou então vai direto lá na Defensoria, que fica ali na Avenida André Araújo, já no comecinho, perto do fórum, para que você tenha informação. Ninguém vai te obrigar a fazer uma denúncia, ninguém vai te obrigar a fazer nada. Você vai lá só para ter informação e conhecer os seus direitos. Nossa, que importante. Parabéns, viu, pelo trabalho. Você tem informação sobre classe socioeconômica? Essas pessoas que procuram, elas são mais de qual segmento? Na defensoria, o nosso público é um público hipossuficiente, é um público vulnerável. Mas nós entendemos que, então, assim, a maior parte do nosso público são mulheres carentes, né? Sim. Mulheres com uma renda abaixo de 3 salários mínimos.
Mas não, nós também atendemos situações, porque a vulnerabilidade não é só financeira. A gente entende na defensoria que essa mulher, quando ela está passando por um processo de violência doméstica, ela está passando ali, ela é uma vulnerável em virtude da violência. Então, nós não limitamos o nosso atendimento apenas às mulheres financeiramente, né, economicamente vulneráveis. Numa emergência, a gente faz o atendimento, acompanha a medida protetiva, porque a mulher ela está ali numa condição de extrema vulnerabilidade e, às vezes, mesmo tendo uma condição financeira aparentemente boa, o recurso está todo na mão do homem. Ele que controla, ela às vezes não tem condições de pagar um advogado, porque é ele que controla o cartão, ele que controla os recursos. Então, também existe essa situação e nós atendemos também esses casos na Defensoria Pública. Perfeito, super importante, né, a gente Uhum. saber disso. Voltando para essa mulher que tem feridas pela violência, que tem medo desse agressor, que quer ter Uhum. uma medida protetiva, ela também muitas vezes ama. Não é? Nossa. Ela tem afeto e mais ela se sente culpada, porque nessa relação de poder, ele está a todo momento, como você falou, negando que ele é agressor e culpabilizando Ela. ela, porque Uhum. foi ela que fez com que ele saísse do controle. Ela que fez com que ele ficasse com raiva, ou Uhum. batesse, ou agredisse, né? E o que eu percebo, cara, eu queria ouvir você, é que essa mulher, ela perde a rede de apoio, por quê? Porque ela, primeiro, ela se queixa uma, duas, três vezes, quatro vezes, né? Se queixa para os amigos ficam dizendo, você tem que largar, você tem que sair, mas não é simples assim. E ela, como não tem forças, porque ela ama, porque ela se sente culpada, ela Uhum. fica com vergonha. E ela passa a não mais contar com ninguém, porque as pessoas estão cansadas de ouvir a Uhum. queixa e dizem, ah, você não sai porque você não quer. Uhum. Porque a gente já falou que ia acontecer. E essa pessoa vai se fragilizando, né? Uhum. Fora o que, às vezes, ele faz de, olha, não converse com as suas amigas, ou, né, Uhum. de tirar realmente, de isolar essa mulher, como isso tende a ser um padrão. Você, você acompanha muitos casos assim? Muitos, Maíra. Nossa, como a gente acompanha situações dessa manipulação quando ele isola a mulher da família, isola a mulher dos amigos, e essa vergonha também da mulher, por isso que eu digo, o atendimento tem que ser muito humanizado, porque para ela chegar até nós, ela pensou muito antes de estar ali. Exato. Ela não chegou, não foi a primeira situação. E tem um estudo do Ministério Público de São Paulo que identificou que as mulheres, em média, demoram 10 anos para fazer a primeira denúncia. Então, não é muito tempo. Primeiro, porque no começo a mulher não se enxerga como vítima. Ela acha que aquele relacionamento está normal. E até chegar num ponto dela não aguentar mais, então aí é uma média de 10 anos para a mulher denunciar. Então é muito difícil. E às vezes ela não encontra essa acolhida na rede de apoio. E a gente precisa mostrar também que, pelos dados, o que, que a gente tem informação? De que cerca de 80% das mulheres que são vítimas de feminicídio, elas não tinham medida protetiva. Aí nossa, o que que isso significa? Significa que as mulheres que estão denunciando não são as mulheres que estão morrendo. Porque as que estão denunciando não estão sendo vítimas de feminicídio. Então, isso nos estimula a orientar a fazer a denúncia, a buscar ajuda. Quando essa mulher, muitas vezes a mulher, ela tem medos, ela diz, se eu denunciar, eu vou voltar para casa e ele pode me matar.
ela não sabe que se ela chegar na delegacia ou se ela buscar a defensoria pública, existe uma casa-abrigo que a gente já encaminha essa mulher direto para a casa-abrigo, onde ela pode passar até 90 dias e ali é um local sigiloso que ele não vai descobrir onde essa mulher está. Então tem a casa-abrigo. Hoje a gente consegue um auxílio aluguel provisório para que essa mulher possa sair de casa. Quando a mulher entra na rede de proteção, existem vários mecanismos para proteger essa mulher. Por isso que as mulheres que denunciam não são as que estão morrendo, porque elas entram na rede de proteção. A gente ainda tem, né, essa média de 20% de mulheres que tinham medida protetiva e que mesmo assim acabaram sendo mortas, mas a grande maioria que entra no sistema, ela é protegida, ela consegue encontrar essa ajuda. Existem direitos que as mulheres não conhecem. Uma assistida nossa da defensoria queria desistir da medida protetiva. E toda vez que a mulher quer desistir, a nossa equipe psicossocial tem um projeto que acompanha para entender, mas por que você quer desistir? Já está tudo bem? Se tiver tudo bem, ótimo. Mas ele está te ameaçando, ele está te obrigando a desistir. E aí a gente percebeu que ela queria desistir da medida protetiva porque ele saiu de casa, ela arranjou o emprego e ela disse: como que eu vou trabalhar se eu não tenho quem cuide das crianças? Então eu quero cancelar a medida protetiva para ele voltar para casa, para ele poder cuidar das crianças, para eu trabalhar. Olha só. Aí a gente explicou para ela: não, você não precisa desistir da medida protetiva. A Lei Maria da Penha garante vaga na creche, na escola, para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nós fizemos o pedido, inserimos as crianças, 4 crianças, na rede de ensino. Uma foi para a creche, as outras foram para a escola. Ela foi trabalhar, então assim, era desconhecimento de um direito e que eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando a gente não sabe. Sem Olha, a mulher dúvida. vítima de violência doméstica tem direito a matricular o filho na escola mais próxima para que ela possa trabalhar. Ou seja, a lei está preocupada em garantir possibilidade para que a mulher tenha a sua independência e não precisar trazer esse homem de volta para casa só para cuidar dos filhos. Ai, conhecimento é tudo, né? Conhecimento liberta, é tão importante. E quem está ouvindo a gente ou assistindo, né, que não passa por isso, mas talvez a secretária de casa, né, ou o vizinho, ou enfim, Uhum, conhece alguém que esteja passando, de realmente compartilhar essa informação tão importante. perfeito. E você trouxe um assunto, assim, que poucas pessoas falam. Eu trabalhei na Delegacia da Mulher em 2004. Fiz parte de um trabalho com a saudosa Kátia Lenz, não sei se você chegou a conhecer, uma psicóloga fantástica, ela que levantou essa bandeira, fez o primeiro grupo de mulheres na Delegacia da Mulher e Uhum, também começamos com a Denise Gutierrez, um beijo para a Denise, também psicóloga, professora da UFAM, fizeram um grupo para os homens, né? uhum, Então, esse espaço de cuidado dos homens, o problema da violência contra a mulher é um problema de todos, não é só, né, da mulher, os homens, eles também são criados por mulheres, enfim, é de uma uhum, sociedade como um todo, né? uhum. E olha o tanto que nós temos que avançar em relação a isso ainda, Carol. Nossa, Maíra, eu digo assim, a gente, a gente precisa sensibilizar e a sociedade de que não é mimimi, não é, porque parece que esse assunto só as mulheres conversam sobre esse Isso. assunto. E depois do caso da Tainara, né? Meu Deus, foi algo tão cruel que eu percebi uma mobilização de homens nas redes sociais. E eu espero que a gente tenha mais homens dizendo, gente, epa, isso daí, quem agride a mulher somos nós, homens. E os homens que não compactuam com essa conduta precisam agir entre os homens, né? No Clube do Bolinha, esse assunto precisa Exatamente. ser tratado. Então, começar, pô, cara, é,
não é legal esse comportamento que você está tendo com a tua mulher. Pô, por que que você está fazendo isso? Essa brincadeira, essa piadinha, sabe? Aquele compartilhar. Olha, compartilhar uma mulher numa situação constrangedora, compartilhar uma foto íntima de uma mulher. E é crime, né? Você recebe, você compartilha, tá cometendo um crime. Então, nós precisamos que realmente os homens também abracem essa causa e digam, gente, tá absurdo, não é normal, não vamos naturalizar o machismo, naturalizar a violência contra a mulher. Então, eu espero, assim, que nós, mulheres, continuemos lutando, falando, orientando, conscientizando, mas que a gente também tenha mais homens ao nosso lado, homens que digam, poxa, eu sou filho de uma mulher, eu tenho filhas, né? O meu esposo, ele tem duas filhas do primeiro casamento. Então ele diz: Meu Deus, o que eu não quero que façam com as minhas filhas, eu não vou fazer com a minha mulher, porque eu não quero que um homem maltrate uma filha minha. Então, se todos os homens começarem a ter essa consciência e começarem a conversar e conscientizar e repreender mesmo as piadinhas, as brincadeiras sem graças dos seus amigos, aí a gente vai conseguir nessa, avançar nessa luta por, por vida, é uma luta por dignidade, é uma luta por igualdade, é uma luta pela sobrevivência, sabe, das mulheres. Gente, se a gente parar para pensar, todos os dias, quatro, né, é uma média de 4 mulheres por dia que são mortas. São Isso. 4 mulheres por dia que simplesmente por tomarem uma decisão e o companheiro, o ex-companheiro vai lá e tira a vida dessa mulher. Então, nós temos um projeto também dos órfãos do feminicídio. A violência, essa violência, o feminicídio, ele acaba com a vida da mulher, mas acaba com a vida de uma família inteira. São crianças que ficam órfãs. E essa criança, ela perdeu a mãe assassinada de forma brutal e perde o pai também. O pai está preso, o pai está foragido, e essas crianças precisam de apoio. E a Defensoria Pública tem esse trabalho com os órfãos do feminicídio. Mas, além dos órfãos, fica a mãe, a tia, é toda uma família ali que é atingida por essa brutalidade do feminicídio. Então, que a sociedade acorde, que os homens acordem e que os homens se unam a nós nessa bandeira por uma sociedade igualitária e por uma sociedade sem violência, sem brutalidade. Exatamente. Infelizmente, Carol, há pessoas que acreditam que essa bandeira é uma bandeira do feminismo, né? E é uma bandeira dos direitos humanos, Humanos. é da vida, como você falou, 4 mulheres morrem por dia, quase 150 são agredidas, né? São violentadas. E acho que a gente faz o nosso papel aqui de também de alertar as mulheres que acham que não estão passando por violência, porque Uhum. não estão sendo agredidas fisicamente, mas de elas entenderem que isso pode ser violência e Uhum. que isso também está reproduzindo, vai reproduzir um modelo adoecido de relacionamento para os filhos Sim. que vão propagar isso, né? A forma de tratar uma mulher. Olha a nossa responsabilidade social diante disso. Querida, preciso dizer que foi maravilhoso e que eu que passaria horas aqui conversando com você, não, né? Gente, obrigada, Maíra. Obrigada. Sempre é bom, né, falar desse assunto, alertar para essa questão da violência psicológica. Hoje a gente está vendo muito, né? Dá para ter outro, a violência vicária, que é quando o homem utiliza os filhos para atingir a mulher. Então, são tantas formas de violência e que às vezes a mulher está passando por essa situação, ela está passando por uma violência psicológica, mas ela não consegue ainda identificar. A gente, rapidinho, Claro. a gente fez uma exposição com histórias de mulheres que passaram pela violência
e que hoje reconstruíram suas vidas. Então, essa exposição circulou por shoppings e hoje ela está lá no Núcleo de Defesa da Mulher, com fotos. Eu digo, eu quero que a mulher chegue aqui na defensoria, eu não quero que ela olhe uma foto de uma mulher machucada com sangue, sabe? Aquela coisa. Eu quero que ela veja fotos de mulheres lindas, de mulheres bem. E ali ela vai olhar e vai conhecer a história de cada uma dessas mulheres. Hoje elas estão bem, mas elas passaram pela violência, elas sofreram. E hoje essa mulher que chega na defensoria está naquele turbilhão, está vivendo aquele furacão da violência, mas ela vai olhar aquela foto da mulher bem, ela vai dizer, eu vou ficar bem também, igual a ela. E uma das nossas mulheres, né, das nossas modelos maravilhosas, que é uma mulher normal que passou pela violência, tem o vídeo delas, tem o QR Code com vídeo. E ela falou algo que me chamou tanto a atenção. Ela disse assim: eu não, eu choquei quando uma pessoa virou para mim e disse assim: Nossa, você está sendo vítima de violência. Ela disse que assim a pessoa deu, ele deu nome para o que eu vivia. E esse nome me chocou porque eu não queria admitir que eu era uma vítima de violência, porque ninguém quer estar nesse local. Ninguém quer ser vítima de violência. Então a gente nega até o último momento. Não, isso não está acontecendo. Tem coisas, né, que a gente quer fechar o olho e dizer isso não está acontecendo. Então é isso. E ela se chocou quando alguém disse: você é vítima de violência. Então, muitas que estão nos assistindo podem estar agora nesse papel tão desagradável, mas ela foi vítima. Hoje ela é o que a gente chama de sobrevivente. Ela não é mais uma vítima, ela é uma sobrevivente e que está linda, maravilhosa, trabalhando, reconstruiu sua vida, e isso vai acontecer com as mulheres que também buscarem ajuda, também vão reconstruir suas vidas, e essa situação que a gente fecha o olho, mas essa situação vai passar e essa mulher vai ficar bem, mas precisa buscar ajuda. Não é muito difícil sair sozinha. Precisa entrar na rede de apoio e procure a Defensoria Pública sem nenhuma obrigação, né, e se eu for lá, vão registrar a ocorrência. Não, vá lá só pedir informação, só para você saber quais são os seus direitos e o que pode ser feito por você. Maravilha, obrigada mais uma vez, viu? E olha, conhecimento liberta. Realmente é possível encarar, porque quando a gente ignora, não significa que some, pelo contrário, significa que a gente perde o controle e o poder sobre isso. Então, encare a sua vivência, saiba que existe um caminho e agora é com você. Inspire-se e transforme-se.